Hoje você vai descobrir se o Brasil realmente pode virar uma potência mundial por causa do petróleo. Quais obstáculos ambientais Lula enfrenta, que impactos isso pode ter para o nosso poder geopolítico e se isso vai abalar a dependência do dólar. Fique ligado, pois vai valer cada segundo até o fim. Desde o governo Lula, especialmente nos últimos anos, o Brasil tem reforçado sua aposta no petróleo como peça estratégica para crescimento econômico. Há descobertas no pré-sal e áreas como a margem equatorial na costa que trazem expectativas elevadas de reservas. Um exemplo: Lula defendeu recentemente a exploração de petróleo na bacia amazônica, mas com bastante ênfase em cuidado ambiental e soberania. Ele deixou claro que antes de explorar nessas regiões, é preciso pesquisa técnica completa, avaliação de risco e preservar a natureza. O Brasil já tem alguma infraestrutura petrolífera estabelecida, empresas como Petrobras, refinarias como Abreu e Lima e uma matriz energética relativamente limpa, muito baseada em renováveis, o que facilita o contraste entre explorar combustíveis fósseis e caminhar para a transição energética. Fatores que favorecem o Brasil virar potência petrolífera. Reservas promissoras. O pré-sal continua sendo uma mina de oportunidades. Se bem explorado com tecnologia e investimentos, pode aumentar bastante a produção de petróleo. Demanda global. Mesmo com a pressão por energias limpas, o mundo ainda depende bastante de combustíveis fósseis. Alguns países não têm estrutura para uma transição rápida. Isso cria espaço para que o Brasil exporte petróleo ou derivados. Custo de produção competitivo. Em certas áreas, especialmente no pré-sal, o custo por barril pode ficar competitivo se os contratos, logística e infraestrutura estiverem bem ajustados. Isso torna o produto brasileiro atrativo no mercado internacional. Política de governo e regulamentação. Lula enfatiza soberania, regulamentações ambientais, mas também busca proteger o patrimônio nacional e criar condições para que o país explore seus recursos sem comprometer segurança ambiental. Isso inclui pesquisa antes da exploração, responsabilidade da Petrobras, etc. Serviços e informações do Brasil. Obstáculos e desafios. Ambiental e reputação internacional. Explorar petróleo em regiões sensíveis como a Amazônia gera forte pressão de grupos ambientais, organismos internacionais e possíveis repercussões em acordos climáticos. O Brasil sediará a COP30 no futuro e precisa mostrar coerência com metas de desmatamento, preservação e emissões. Investimento e tecnologia. Para extrair em águas profundas ou em áreas remotas, é preciso tecnologia de ponta, logística complexa, segurança, controle de impacto. Tudo isso demanda muito investimento. Se faltar capital ou se houver entraves regulatórios, isso pode atrasar planos. Volatilidade dos preços internacionais. O mercado de petróleo é muito sensível a crises globais, preços do barril, transições energéticas, acordos climáticos, novas fontes de energia. Se o preço do petróleo despencar, o retorno esperado pode diminuir muito. Política interna e estabilidade regulatória. Mudanças de legislação, pressões políticas, debates sobre licenças ambientais, oposição interna. Tudo isso pode gerar insegurança para investidores. É necessário estabilidade para empresas internacionais e nacionais se comprometerem. Carta capital. Possíveis implicações geopolíticas e econômicas. Fortalecimento do Brasil em blocos internacionais. Se o país se tornar exportador relevante de petróleo, pode ganhar mais voz nos BRICS, Mercosul e em fóruns internacionais de energia. Isso pode aumentar sua influência. Redução de dependência externa energética. Mais petróleo produzido internamente pode diminuir importações de combustíveis, melhorar balança comercial e fortalecer segurança energética. Receitas e impacto social. Maior arrecadação de impostos, royalties, empregos diretos e indiretos, desenvolvimento de infraestrutura. Se bem gerido, pode ajudar a reduzir desigualdades regionais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde há reservas. Tensão com o dólar. Se o Brasil eleva muito sua produção e passa a exportar petróleo em larga escala, pode haver impacto nas moedas de contratos internacionais, reservas cambiais e custos de importação. Porém, substituir ou diminuir o papel do dólar como moeda de referência global é algo muito complexo e de longo prazo. Agora vamos mergulhar em um assunto que está pegando fogo nas redes sociais e mexendo com a diplomacia. Afinal, Trump realmente abandonou Bolsonaro? Esse rumor explodiu nos últimos dias e tem alimentado debates intensos.
Mas quando olhamos para os fatos, a história ganha contornos bem diferentes do que muitos comentários sugerem. Tudo começou depois da condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, que repercutiu em todo o mundo. Donald Trump, como já era esperado, não ficou em silêncio. Ele fez questão de se pronunciar e defender o aliado, afirmando que Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição política e pedindo que, nas palavras dele, deixem Bolsonaro em paz. Essa declaração foi noticiada por veículos internacionais e reforçou a proximidade entre os dois, algo que não é novidade para ninguém. Mas não parou por aí. Pouco tempo depois, o governo americano, sob Trump, anunciou uma medida dura contra o Brasil: o aumento de tarifas de importação para 50% em uma série de produtos brasileiros, justificando a decisão como uma resposta ao processo judicial contra o ex-presidente. Ou seja, em termos oficiais, o que se viu foi defesa pública e ação prática, duas demonstrações claras de que Trump não está exatamente se afastando. Então, de onde veio essa história de rompimento? Boa parte dela nasceu nas redes sociais, com publicações que diziam que Trump teria virado as costas para Bolsonaro, que a Casa Branca estaria até investigando Eduardo Bolsonaro e até que o The New York Times teria publicado reportagens sobre um suposto afastamento. Só que quando esses conteúdos foram checados, a realidade apareceu. A Reuters, por exemplo, verificou que a tal matéria do New York Times simplesmente não existe. Foi um boato que se espalhou, mas sem base em fatos. Portanto, até agora, não há nenhuma evidência concreta de que Trump tenha abandonado Bolsonaro. O que existe é uma combinação de rumores virais e fatos diplomáticos que apontam em outra direção. É importante lembrar que essa condenação de Bolsonaro pelo STF colocou o Brasil no centro de uma tempestade política internacional. Veículos como Newsweek e Al Jazeera repercutiram a decisão e destacaram a tensão criada entre Washington e Brasília. Enquanto Trump classificava o caso como perseguição política, Lula rebatia, dizendo que a democracia brasileira não está em negociação e que a soberania do país precisa ser respeitada. Esse embate criou um cenário de conflito direto. De um lado, os Estados Unidos de Trump reagindo com tarifas pesadas e declarações inflamadas, de outro, o governo brasileiro batendo firme na tecla da independência das instituições. Muita gente, ao ver o tarifaço de 50%, interpretou como sinal de rompimento, mas na prática, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Essa medida está mais para um gesto de alinhamento com Bolsonaro, já que foi apresentada como resposta direta ao julgamento do ex-presidente. Se Trump estivesse realmente se afastando, dificilmente teria usado um instrumento de política econômica dessa magnitude para reagir ao caso. O que se vê é que ele preferiu transformar o episódio em bandeira política, tanto interna quanto externa. Outro fator que ajuda a alimentar especulações é a presença constante de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e sua ligação com figuras como Steve Bannon. Essa relação estreita reforça a ideia de que o bolsonarismo internacional ainda encontra terreno fértil dentro do universo trumpista. Mas, novamente, até agora não há documento oficial, decreto ou medida concreta que comprove qualquer distanciamento. O que existem são narrativas, investigações jornalísticas e interpretações, mas nenhuma evidência sólida de que Trump tenha cortado laços com Bolsonaro ou sua família. Então, como medir se pode haver uma mudança real nessa relação? O caminho é observar alguns sinais práticos. Primeiro, se agendas oficiais começarem a mostrar a ausência de convites ou encontros entre os dois. Segundo, se discursos públicos de Trump mudarem de tom, passando de apoio para críticas. E terceiro, se medidas econômicas forem revertidas ou endurecidas em outra direção, sem conexão com a narrativa pró-Bolsonaro. Até agora, nada disso aconteceu. Pelo contrário, tanto nas palavras quanto nas ações, a linha seguida foi de defesa. Do lado brasileiro, o governo Lula respondeu de forma dura, classificando o tarifaço como injustificável e reforçando que a democracia e a soberania do país não se submetem a pressões externas. Essa resposta mostra que o Planalto encara o episódio não apenas como uma disputa de narrativas, mas como uma questão de Estado, elevando o tom do conflito diplomático. Resumindo, até este momento não há sinais de que Trump tenha abandonado Bolsonaro. O que existe é um cenário carregado de boatos, muitos deles já desmentidos, misturado com declarações inflamadas e medidas econômicas que, em vez de afastar, parecem ter sido pensadas justamente para reforçar a imagem de proximidade.
A relação entre os dois continua firme no campo político, ainda que envolta em muita polêmica e em um ambiente de pressão internacional cada vez maior. Agora vamos mergulhar em um assunto que está pegando fogo nas redes sociais e mexendo com a diplomacia. Afinal, Trump realmente abandonou Bolsonaro? Esse rumor explodiu nos últimos dias e tem alimentado debates intensos. Mas quando olhamos para os fatos, a história ganha contornos bem diferentes do que muitos comentários sugerem. Tudo começou depois da condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, que repercutiu em todo o mundo. Donald Trump, como já era esperado, não ficou em silêncio. Ele fez questão de se pronunciar e defender o aliado, afirmando que Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição política e pedindo que, nas palavras dele, deixem Bolsonaro em paz. Essa declaração foi noticiada por veículos internacionais e reforçou a proximidade entre os dois, algo que não é novidade para ninguém. Mas não parou por aí. Pouco tempo depois, o governo americano, sob Trump, anunciou uma medida dura contra o Brasil: o aumento de tarifas de importação para 50% em uma série de produtos brasileiros, justificando a decisão como uma resposta ao processo judicial contra o ex-presidente. Ou seja, em termos oficiais, o que se viu foi defesa pública e ação prática, duas demonstrações claras de que Trump não está exatamente se afastando. Então, de onde veio essa história de rompimento? Boa parte dela nasceu nas redes sociais, com publicações que diziam que Trump teria virado as costas para Bolsonaro, que a Casa Branca estaria até investigando Eduardo Bolsonaro e até que o The New York Times teria publicado reportagens sobre um suposto afastamento. Só que quando esses conteúdos foram checados, a realidade apareceu. A Reuters, por exemplo, verificou que a tal matéria do New York Times simplesmente não existe. Foi um boato que se espalhou, mas sem base em fatos. Portanto, até agora, não há nenhuma evidência concreta de que Trump tenha abandonado Bolsonaro. O que existe é uma combinação de rumores virais e fatos diplomáticos que apontam em outra direção. É importante lembrar que essa condenação de Bolsonaro pelo STF colocou o Brasil no centro de uma tempestade política internacional. Veículos como Newsweek e Al Jazeera repercutiram a decisão e destacaram a tensão criada entre Washington e Brasília. Enquanto Trump classificava o caso como perseguição política, Lula rebatia, dizendo que a democracia brasileira não está em negociação e que a soberania do país precisa ser respeitada. Esse embate criou um cenário de conflito direto. De um lado, os Estados Unidos de Trump reagindo com tarifas pesadas e declarações inflamadas, de outro, o governo brasileiro batendo firme na tecla da independência das instituições. Muita gente, ao ver o tarifaço de 50%, interpretou como sinal de rompimento, mas na prática, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Essa medida está mais para um gesto de alinhamento com Bolsonaro, já que foi apresentada como resposta direta ao julgamento do ex-presidente. Se Trump estivesse realmente se afastando, dificilmente teria usado um instrumento de política econômica dessa magnitude para reagir ao caso. O que se vê é que ele preferiu transformar o episódio em bandeira política, tanto interna quanto externa. Outro fator que ajuda a alimentar especulações é a presença constante de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e sua ligação com figuras como Steve Bannon. Essa relação estreita reforça a ideia de que o bolsonarismo internacional ainda encontra terreno fértil dentro do universo trumpista. Mas, novamente, até agora não há documento oficial, decreto ou medida concreta que comprove qualquer distanciamento. O que existem são narrativas, investigações jornalísticas e interpretações, mas nenhuma evidência sólida de que Trump tenha cortado laços com Bolsonaro ou sua família. Então, como medir se pode haver uma mudança real nessa relação? O caminho é observar alguns sinais práticos. Primeiro, se agendas oficiais começarem a mostrar a ausência de convites ou encontros entre os dois. Segundo, se discursos públicos de Trump mudarem de tom, passando de apoio para críticas. E terceiro, se medidas econômicas forem revertidas ou endurecidas em outra direção, sem conexão com a narrativa pró-Bolsonaro. Até agora, nada disso aconteceu. Pelo contrário, tanto nas palavras quanto nas ações, a linha seguida foi de defesa. Do lado brasileiro, o governo Lula respondeu de forma dura, classificando o tarifaço como injustificável e reforçando que a democracia e a soberania do país não se submetem a pressões externas.
Essa resposta mostra que o Planalto encara o episódio não apenas como uma disputa de narrativas, mas como uma questão de Estado, elevando o tom do conflito diplomático. Resumindo, até este momento não há sinais de que Trump tenha abandonado Bolsonaro. O que existe é um cenário carregado de boatos, muitos deles já desmentidos, misturado com declarações inflamadas e medidas econômicas que, em vez de afastar, parecem ter sido pensadas justamente para reforçar a imagem de proximidade. A relação entre os dois continua firme no campo político, ainda que envolta em muita polêmica e em um ambiente de pressão internacional cada vez maior. E é isso, pessoal. Hoje a gente navegou por alguns dos temas mais quentes da política e da economia mundial. Falamos do potencial do Brasil em virar uma potência com o petróleo, da relação tensa entre Trump e Bolsonaro e dessa sombra gigantesca que ronda o futuro do dólar como moeda principal. Cada assunto abre novas perguntas e mostra como os próximos meses podem ser decisivos para o Brasil e para o mundo. Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é sempre bem-vinda e ajuda a enriquecer ainda mais o debate. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal Fala Brasília e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E olha só, não sai daqui ainda. Já tem mais um vídeo na tela agora mesmo que complementa esse assunto e vai te deixar ainda mais por dentro dos bastidores da política e da economia.